Ele que é o maior apologista brasileiro. Eu era o maior, porque eu tenho 1,90, né? Aí ele chegou, depois ele chegou e passou, né? São quase 10 centímetros a mais do que eu, então é o maior apologista do Brasil. Tassos Licurgo, bem-vindo, Tassos. Muito bom te receber aqui, meu amigo. Pastor César, que alegria enorme estar aqui mais uma vez, uma satisfação sem tamanho. Ainda mais porque havíamos conversado que hoje o pastor é uma nova pessoa. Né? Houve uma mudança ontológica. Ontológica, exatamente. Ontológica. Hoje é o vovô Cavalcante. Exatamente. Agora eu sou um velho profissionalmente, com documentação. Agora eu sou avô. E aí já vai uma dica, né, que você pode seguir ou não. Dentro da sua produção literária, você pode agora criar o personagem, o vovô Cavalcante. É verdade. Posso. E vovô Cavalcante com a netinha, né? Maria Helena. Já ensinando, porque ela já está na idade de aprender seitas e heresias. Exatamente, já chegou, já tem quase um mês, né? Então já tem que aprender. Já. Exatamente. Bom, vamos lá, vou pedir para ligar o ar-condicionado melhor aí, porque estou com calor. E, ô Tassos, eu quero começar falando de apologética, mas antes, obrigado por trazer aqui. Você estava devendo esse livro para mim, cara, fazia tempo. Tassos Licurgo, A Batalha pela Verdade, da manipulação da linguagem, a desconstrução da família, a engenharia social que ameaça a civilização ocidental. É um livro... Aliás, eu gostei muito da diagramação do livro, né? A forma como ele está, todo cheio de detalhes, tal. Muito legal, parabéns. E pela editora Vida, né? Você já tinha escrito esse livro sozinho, depois a editora pediu. Cara, parabéns. O que o pessoal vai encontrar nesse livro aqui? É o seu último trabalho, esse aqui? O livro mais recente é esse daí, A Batalha pela Verdade. É um documento muito importante no fortalecimento da família contra essas armas culturais que têm acometido os jovens e todas as pessoas. Então, o argumento principal aí é para munir as famílias contra a arma do domínio da linguagem, para que as pessoas saibam que temos que criar nossos filhos com autonomia linguística, sem deixar que os outros mandem na nossa linguagem. Porque uma vez... Por que a preocupação maior, por que uma preocupação tão importante quanto a linguagem? Porque para muitos a linguagem é um detalhe. Fulano fala todos e a gente não, mas... Por que é tão importante vigiar sobre isso com os nossos filhos? Porque a linguagem, ela estrutura o pensamento. A grande descoberta é a seguinte, não é que nós pensamos e após o pensamento nós colocamos o pensamento numa estrutura linguística. Não é assim. Na realidade, nós já pensamos linguisticamente. Então, se você não tem clareza quanto ao uso das palavras, se você não tem domínio linguístico, você não terá clareza nem domínio do pensamento. Se você abre mão... Não é o pensamento que domina a fala, mas a fala domina o pensamento? Da forma que você fala, você pensa. E da forma que você pensa, você age. Se você quer dominar o pensamento de alguém, basta que você domine a linguagem. É por isso que tem um ataque tão feroz à linguagem hoje em dia. Tanto na criação de escolas que são incapazes de alfabetizar as pessoas. Nós inventamos hoje, pastor César, a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar, não serve para ensinar a ler, a escrever e muito menos a fazer contas. Então, há um horror. Aliás, eu já dou uma orientação aqui, se o senhor me permite, para a sua netinha, logo que ela tiver com a idadezinha a mais, compre para ela uma cartilha do Beabá. Se você não comprar uma Caminho cartilha... Suave, Caminho alguma Suave. coisa. Se você não comprar a cartilha do Beabá e ensiná-la a ler pelo método fônico, ela não irá conseguir fazê-lo adequadamente pelo método global que é ensinado nas escolas. É por isso que nós temos um grau altíssimo de analfabetos funcionais decorrentes do analfabetismo na escola. Crianças hoje com 8, 9, 10 anos não conseguem mais ler. E os pais estão desesperados para uma solução, encontrar uma solução para fechar a equação. E em vez de os pais entenderem que o problema está no método que a escola utiliza, que é ineficaz, eles estão em busca, sabe de quê? Para solucionar a equação? De um diagnóstico. Dislalia, desortografia, dislexia, TDAH, até o espectro do autismo foi grandemente enlarguecido para englobar essas pessoas. Assim, alguém tem que explicar por que o meu filho não sabe ler, ou não sabe escrever, ou não sabe interpretar, ou não sabe fazer conta, não consegue. Os pais têm que lidar com o sentimento de culpa de ter um filho com 10 anos de idade que não lê adequadamente. E eles não têm a noção de que o problema está simplesmente na alfabetização. Isso é um dos ataques à linguagem. Há muitos outros que nós podemos falar, caso o tema seja esse. Há muitos outros. Não, eu quero falar de apologética como um todo, mas isso é apologética. É apologética cultural. E quando que, a seu sentir, assim, você que é da academia e é professor, você é um educador há muitos anos, quando na sua conta
isso passa a acontecer porque nossa idade é muito próxima. Eu fui alfabetizado pelo caminho suave. Não sei você, acho que também é dessa época. Quando que começa essa alteração? Gradativamente você tem a tomada das universidades, escolas, ambientes de entretenimento e de cultura pelo comunismo ideológico durante o regime militar. O regime militar se preocupou com a ação, a moda do faraó do Egito. E eu trato disso nesse livro também. A moda do faraó do Egito. Proibiu a ação do comunismo pela brutalidade, mas se esqueceu que o comunismo age também, e talvez de forma muito mais eficaz, a moda do rei da Babilônia, pela sutileza em ingressar no ambiente formativo da escola, da cultura, do entretenimento. Então, durante o regime militar, houve a tomada gradativa desses ambientes e, após isso, gradativamente foi implementado um sistema de emburrecimento progressivo das pessoas para exercer domínio sobre elas. Isso é programado. Há um intuito desta ideologia de descristianizar o Ocidente, e uma das frentes principais de descristianização do Ocidente é o ataque a uma das duas principais instituições de resistência, que é a família. A outra é a igreja. É a família. E para você atacar a família, você ter pessoas frágeis, homens sem capacidade de defesa, inclusive intelectual, homens sem capacidade de exercício pleno de atividades econômicas, sem ter patrimônio. Para você atacar tudo isso, você ataca a criança pela linguagem. Não só pela linguagem, mas também a moda de Marcuse, que é um dos pensadores da escola de Frankfurt, Frankfurter Schule, um dos pensadores. Você tem um ataque à sexualidade. Então, a sexualidade é outro viés de ataque. Porque tem que enfraquecer a pessoa. Então, seria isso. Enfraquecer absolutamente a capacidade de defesa e articulação da família, da pessoa, pela sexualidade. Por exemplo, você tem pessoas que são incapazes de constituir famílias sólidas. E pela linguagem também. E veja que a sexualidade, César, é um negócio tão perverso, que lida com os impulsos primitivos da criança. Em outras palavras, é um meio de ataque que não precisa que a criança tenha capacidade de elucubrações filosóficas, intelectuais profundas para ser atingida. Ela basta ter impulsos primitivos, que são os da sexualidade. E ali, o ataque pelo viés da sexualidade vai destruir a consciência de identidade, vai trazer questões para a criança que não são daquela idade. É por isso que, no programa que nós estamos lançando este ano, de acompanhamento das crianças em relação a esse tema, nós já temos um direcionamento diferente do que eu tinha antes. Quando nós éramos crianças, César, o que se dizia é o seguinte: você apenas fale com seus filhos sobre temas como homossexualismo, drogas e todos esses temas. Você fale sobre esses temas com as crianças apenas quando elas trouxerem as perguntas. Sexualidade. Isso. Hoje em dia eu não defendo isso, pastor César. A gente aprendeu assim, né? Aprendeu assim. Hoje em dia eu advogo com convicção plena, clareza total, que quem deve ser os primeiros a falar com os filhos sobre esses temas são os pais. Porque os pais se tornam a referência primeira intelectual sobre esse tema. O que ela vai ouvir depois na escola, na televisão e dos amigos tem de ser acoplado à base intelectual. Que ela já tem. O alicerce tem que ser construído, né? Pelos pais. Pelos pais. Senão, o processo é inverso. Ela vai aprender fora. O alicerce vai vir de fora e aí a parede vai subir no alicerce que tiver, né? Então, pronto. É mais fácil derrubar a parede do que o alicerce. Então, assim, nós temos uma orientação muito importante para as famílias, sabe? Nós nos preocupamos demais com as famílias. E eu aproveito para dizer isso, viu, César? Essa minha batalha, né? Essa minha luta, que eu enfrento muitas oposições de toda sorte, como você sabe, que nós somos amigos pessoais, ela não tem uma motivação unicamente intelectual, acadêmica. Eu gosto de deixar isso bastante claro. Essa tem uma motivação real. Eu viajo o mundo todo, todos os lugares, e eu fico absolutamente impressionado quando eu vejo crianças, muitas das quais de pais piedosos, homens crentes, que estão absolutamente desviadas do caminho que Deus gostaria que elas tivessem, graças ao ataque que é feito por essas ideologias perversas de índole, inclusive satânica. Bom, nesse quesito, Tassos, você hoje não mora no Brasil. Logo que você mudou, houve um ataque muito grande, né, contra você. Pode falar sobre isso? Pode falar, sim. É um ataque brutal, sem precedentes. Os alunos são apenas massa de manobra, na realidade. E isso é, na realidade,
um indício de que as universidades estão absolutamente tomadas por uma hegemonia de pensamento. Universidade é cultura, educação de modo geral. Tudo o que eu faço é defender de maneira respeitosa, cordial, o meu ponto de vista. O que eu penso sobre as coisas. E eu tenho evidências para defender isso. Mas a universidade e a intelectualidade de índole comunista, que é predominante no Brasil, repudia e detesta a diversidade. E enxerga isso como algo que tem que ser assim, prontamente destruído, né? Tem que ser prontamente silenciado. Não pelos argumentos, como deveria ser. Eu teria o maior prazer em dialogar ou debater com, o maior prazer, com quem quer que fosse, né? De maneira respeitosa, cordial, sobre qualquer desses assuntos. É bom que façamos isso. Aliás, a universidade seria um ambiente propício para isso. A universidade é o lugar onde nós buscamos unidade na diversidade, mas o que acontece é uma estruturação institucional de atacar ferozmente quem pensa de maneira diferente, inclusive com ameaças de morte, né? Nós enfrentamos ameaças de morte e ameaças gravíssimas, simplesmente por dizer a obviedade. E como é que você lidou com com esses ataques, né? Logo que você se mudou, como é que você recebeu isso lá? Como é que... Da perspectiva... E fala sobre isso. O que aconteceu? Por exemplo, foi uma postagem, um movimento? Onde que começou? Porque depois eu vi pessoas contra, pessoas importantes e pessoas também te defendendo, né? Como é que foi isso? O que eu fiz, primeiramente, foi o que eu venho fazendo há décadas. Nada diferente. O que é que eu venho fazendo há décadas? Defendendo, por exemplo, no âmbito da arte, que a arte genuína é a boa, a bela e a verdadeira, que nós temos que resgatar a arte da tradição, que o enfeiamento do mundo afasta as pessoas de Deus, que Deus é a fonte primeira da beleza, que nós temos que resgatar Deus para termos a arte genuína. Esse é o meu argumento na arte. É um argumento defensável por muitos intelectuais, entre os quais Roger Scruton e tantos outros. Isso é um argumento intelectual, com o qual você pode discordar. Você pode dizer que a arte genuína... Intelectualmente, você pode discordar. Apresente suas contraprovas, seus argumentos. Eu digo a arte genuína é a boa, bela e verdadeira. E eu digo sempre assim, Deus quando olha para o mar, Deus não diz isso é belo, ele diz isso é bom. Isso é um indício claro de que o elemento ético do que é bom, o elemento estético do que é belo e o elemento metafísico do que é verdadeiro são indissociáveis da perspectiva de Deus. Eu defendo isso como um resgate à arte genuína que eleva o espírito. Nós, enquanto igreja evangélica, por exemplo, temos que fazer uma autocrítica e nós enfeiamos as igrejas com medo da idolatria, que é um medo genuíno, mas nós enfeiamos as igrejas. Isso foi um erro na minha perspectiva. Você está falando do ponto de vista estético? Do ponto de vista estético. Por exemplo, dá um exemplo que enfeiamos. As igrejas são caixotes evangélicos. E não era assim, né? Não, as igrejas antigamente... As igrejas eram catedrais. A beleza do templo, a beleza da arte, a beleza da expressão artística eleva a alma a Deus. A beleza nos transporta para o sublime. E a igreja evangélica vira galpões e tal. Muitas igrejas estão isso. Com medo genuíno de uma idolatria, nós destruímos com uma saga iconoclasta, destruímos todas as expressões artísticas. Para mim é um erro isso. Assim como é um erro nós não incentivarmos a expressão artística, por exemplo, no meio cristão. A arte é nossa, é de Deus a arte. Isso sempre foi visto assim. A arte, Deus ele capacita o artista. Não é verdade? Como foi feito lá o tabernáculo e tudo mais. Deus capacita o artista. E nós abrimos mão disso. E o que eu defendo é o argumento de que a expressão artística genuína, ela é a boa, bela e verdadeira. Agora, a maioria, para não dizer a totalidade, propõe uma expressão artística que é o contrário. Qual é? A má, feia e falsa. Tem coisas horríveis hoje feitas na expressão artística da universidade. Chamadas de arte, né? Chamadas de arte. Por exemplo, tem exemplos clássicos disso. Inclusive na universidade, há alguns anos, houve uma competição lá, por um edital lá, desta competição participaram alguns artistas, entre os quais um conhecido meu, que era um artista, não era cristão, mas tinha um traço elegante. E ele chegou à final, para ele ser contemplado pelo edital para a exposição. Um traço elegante, do qual eu gosto muito desse traço dele, né? E tinha outro lá cuja proposta era retirar um crucifixo do ânus.
Entendeu o que eu estou falando? E o que ganhou foi retirar o crucifixo do ânus. E aqui o dinheiro público patrocinou essa performance de uma pessoa chegar e, no meio artístico, que se chama artístico, retirar o crucifixo do ânus. Então, assim, isso para mim é uma deturpação. Não é arte. Não, isso é uma deturpação do que é bom, belo e verdadeiro. Então, isso é uma opinião minha. Se você não gostar, fica à vontade. Tem outras opiniões que eu expresso fora da universidade, até em ambientes como este aqui, como o nosso encontro aqui, que eu expresso opiniões que eu tenho ideias, entendeu? Todos nós temos. E um professor, por profissão, ele deve impor a si próprio o dever de colocar suas ideias. Ô Tasso, quando você se posiciona falando sobre arte, você tem formação nessa área? Eu sou professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O professor titular é o cargo mais alto do magistério superior no Brasil. O concurso público que eu fiz e tirei em primeiro lugar foi para a História da Escultura Ocidental. Então você sabe do que está falando, né? Então, porque assim, se você discorda que eu saiba ou não, a pessoa para conversar é a banca que me aprovou em primeiro lugar. Porque é esse ataque que eu vejo. Tipo assim, você é um acadêmico e você está falando de uma coisa que você tem a cadeira para falar, você tem cátedra para isso, mas a sua opinião não é aceita. E aí você tem que ser cancelado, você tem que ser silenciado, você tem que ter... por pessoas que são inclusive seus alunos. Quer dizer, minha opinião não precisa ser aceita, e se cancelar é o que os jovens falam hoje, deixar de seguir, não tem problema nenhum. Isso para mim não faz nem cócegas. O problema é a ameaça gritante de morte, é você ir com o seu carro para a universidade e o carro ser destruído, é você receber de pessoas ali dentro, infiltradas, dizer assim, você não venha porque está acontecendo essa estrutura para lhe tirar a vida, ameaçar pessoas da minha família. Então, esse é o problema. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? E como que você lidou com toda essa perseguição? Hoje se arrefeceu isso ou não? Como é que está? Continua, a situação é gritante no Brasil. Eu lido com naturalidade, não é novidade. Já tive muita perseguição durante toda a minha vida por dizer o óbvio. Eu sempre digo, César, de maneira cordial, tentando colocar em prática. Às vezes eu erro, mas eu tento colocar em prática a 1 de Pedro 3,16, que diz que nós devemos expor nossas razões com moderação, respeito, equilíbrio, com amor. Eu faço isso. Não quero que ninguém concorde comigo se assim quiser, eu só quero ter a possibilidade da tolerância, da pluralidade, da diversidade. Não é isso que a esquerda quer? A esquerda não quer diversidade? Eu tenho que dizer o óbvio, amigo. Diversidade pressupõe coisas diferentes. Como é que a pessoa quer diversidade que só seja da mesma coisa? Não é diversidade, né? Isso não é diversidade. Isso é um falseamento da diversidade, quando na realidade existe uma hegemonia de um só pensamento. Até porque, pastor César, tem uma situação também. Se no ambiente universitário nós tivermos uma hegemonia de pensamento, a decorrência disso é um emburrecimento dos alunos. Porque os alunos crescem diante da diversidade real de ideias e visões de mundo, em relação às quais ele vai se posicionar. Como é que um aluno é doutrinado em uma só visão de mundo e conclamado a atacar ferozmente quem pensa diferentemente, vai crescer do ponto de vista intelectual? Vai ser um militante, vai ser um desempregado mais à frente, vai passar de estudante para desempregado, sem ter a menor condição de levar adiante sua própria vida, porque se deixou ser manipulado por esses grupos perversos. Os alunos são massa de manobra na mão de interesses maiores. Mas, tudo bem, são massas de manobra, mas às vezes eu sinto que quando você classifica como massa de manobra, você está meio que passando a mão na cabeça, porque são massas de manobra, mas eles são a força maior dos movimentos, porque os cabeças, por assim dizer, estão em casa, de boa, tal, e esses alunos que você está chamando de massa de manobra são os que geram os maiores ataques nas redes sociais, a maior desconstrução contra as pessoas, e gera o maior ódio. Então eu não acho que eles sejam inocentes. Você está absolutamente correto. Talvez tenha passado a impressão errada ao chamá-los de massa de manobra, mas eu quero lhe dizer que o que eu quero falar com isso é que eles não são os mandantes do crime. São criminosos igualmente, mas não são os mandantes do crime. O que eu quero dizer quando os chamo de massa de manobra é que a estrutura perversa é maior do que a meramente estudantil. Engloba outras situações, engloba partidos políticos e outras coisas mais.
A educação é uma ferramenta deles, para eles, mas a ideologia ela é muito maior e usa a educação, especialmente no Brasil, primordialmente como a principal força. Então, por exemplo, você tem os nossos filhos vão para a universidade e vão ali para perder a fé, muitas vezes, para perder a fé, porque não teve uma boa educação cristã em casa, não sabe, a igreja talvez não ensinou ele exatamente, não é um bom apologista, não consegue defender a fé em nada. Quando a pessoa fala assim, Jesus não existiu, ele fala, nossa, Jesus não existiu, não sabia. Meu professor está falando que Jesus não existiu, então eu não tenho resposta para isso. Aí ele tem a fé metralhada no ambiente universitário, e com o passar do tempo, no segundo ano, ele se torna, cansei de ver isso nas famílias, e ele se torna um militante anticristão dentro, quer dizer, ele é enviado praticamente lá pela fé, pela igreja, pela família cristã, para a universidade, para aprender a ser sei lá o quê. E aí chega lá, quando eu falo sei lá o quê, ou ele vai ser advogado, ele vai ser médico, ele vai ser professor, ele vai ser não sei o quê. Mas no meio desse caminho, logo no início, ele tem a sua fé metralhada, destruída brutalmente por professores. E aí ele volta para casa não apenas afastado, fraco, desviado, ele se torna anticristão. Então eu vejo isso, não sei, você que tem a vivência na universidade muito mais, você enxerga isso acontecendo? É impressão minha? O que você fala para o pai que está aqui ouvindo a gente, acompanhando esse podcast, e que tem essa experiência da qual eu estou falando? Nós somos a primeira geração, nós dois, fazemos parte da primeira geração que não quer mandar os filhos para a universidade pública. A universidade privada também tem muitos problemas, mas a pública é muito pior. Somos a primeira geração que não quer mandar os filhos para a universidade pública. Na nossa geração, nós entramos numa universidade como a USP, a Federal. É um sonho, né? É um sonho. E a Universidade de São Paulo, por exemplo, já que estamos aqui em São Paulo, promoveu, não há muito tempo, um congresso de ginecologia prostática. Como assim? Pois é, aqueles homens que se dizem mulheres, quanto a eles, não se pode dizer, olha, vocês não são mulheres, vocês são homens, então vocês têm que ir para o urologista. O que se tem que fazer com essas pessoas é ensinar as ginecologistas manterem o seu título de ginecologista, mas aprenderem a atuar como urologistas, cuidando de próstata. Caramba! A Universidade de São Paulo, irmão. A Universidade de São Paulo, considerada a maior e melhor, né, pelos critérios... E aí, você veja, a nossa principal universidade, que sempre foi a USP, nas pesquisas internacionais, ela tem uma pontuação baixíssima e pouca gente sabe disso. A gente fica babando, porque a USP, não sei o que, é verdade, a USP é a principal, não sei o que, tudo bem. Só que quando você vai para os testes internacionais, quando você vai para as comparações de universidades de países, nada contra, mas países como, sei lá, Serra Leoa, tem universidades mais bem pontuadas do que a melhor universidade que é a do Brasil. Então, a última vez que eu vi, o Brasil, a USP estava em, sei lá, 200º, 50º, não sei o que lá, lugar das principais universidades do mundo. Porque a preocupação da USP, já há muito tempo, já não é mais educar, já não é mais capacitar a pessoa, mas é sempre uma questão ideológica. E isso com muito dinheiro público envolvido. Nós investimos... E é muito dinheiro mesmo, porque então, a educação come a maior parte do recurso. Né? O Brasil tem uma média de investimento de 6% do PIB em educação. O governo atual quer chegar a 10% de investimento do PIB, o que é muito mais proporcionalmente do que países como Estados Unidos e Israel. Para você ter uma ideia, nós investimos 30% a mais em educação do que a média dos países da OCDE. O Ministério da Educação e da Cultura, que é o MEC, o Ministério da Educação, ele tem mais hospitais do que, por exemplo, o Ministério da Saúde. Eu não sabia disso. Meu querido, considerando os hospitais universitários. Deixa eu lhe dar outro dado impressionante. Se você pegar, César, todos os servidores públicos civis da União, para falar de maneira popular, os funcionários do governo federal, são servidores públicos civis da União. E quando eu falo civis, eu estou tirando os militares. Tá. Você tirou os militares, só os servidores públicos civis, falando de maneira mais simples. Os funcionários do governo federal. Vamos dizer assim, federal. Mais da metade, deve ter em torno de 700 mil ao todo, isso varia todo dia, em torno de 700 mil. Eu lhe digo que mais da metade são empregados pelo MEC.
É sério isso? Eu não sabia disso. Pois é, meu querido. Nós estamos falando de uma estrutura brutal, riquíssima, com recurso humano. O burocrata do MEC está mandando no seu filho. E hoje você vai numa escola, por exemplo, tem as disciplinas de gestão socioemocional. Como é que você vai dar o seu filho para ter suas emoções geridas por um burocrata do MEC, fortemente influenciado por ideologias perversas, como as decorrentes de Paulo Freire e de John Dewey, que influenciam a Unesco? E a Unesco influencia o MEC. Eu representei o Brasil perante a Unesco. A Unesco é absolutamente esquerdista, comunista. Existe um comunismo que toma conta. Estrutural ali. Estrutural. E no âmbito da educação, a influência é freirista e de John Dewey. O que quer dizer isso na prática? É que eles dizem, principalmente a perspectiva freirista, de que o mundo todo deve ser visto pela ótica do opressor versus o oprimido. As crianças deixam de ser estudantes para serem militantes. Elas passam a ver o pai como um opressor. O professor é um opressor. E os professores, por suas vezes, são... Isso começa com socioconstrutivismo, o Tassos? O construtivismo é a assunção de que nós não vamos ensinar ninguém. O que é, para quem não está sabendo o que a gente está falando? O construtivismo, em linguagem simples, é a ideia de que o conhecimento deve surgir naturalmente a partir do aluno. Empírico. É como se o aluno construísse o seu próprio saber. E o professor não quer mais nem se chamar de professor, quer ser chamado, sabe de quê? De facilitador. Eu sou facilitador. Como é que um rapaz... Quer dizer, o cara, ele mesmo decide o que é a coisa em si. A criança decide. O que é a coisa, seja o que for... E o professor não pode corrigi-lo. Não, o professor não pode ensinar. É como se o saber, todos tivessem seus próprios saberes. E não há saber melhor do que outro saber. O que eu tenho a dizer quanto a isso é se você, por exemplo, tem 30, 25 anos, 40 anos, e você não acha que sabe mais do que um grupo de crianças de 10 anos de idade, você tem que procurar outra profissão, meu querido. O professor tem que saber mais do que os alunos. Faz parte da profissão dele, é uma exigência da profissão dele. A gente ia para a escola para aprender com o professor, porque o professor vai ensinar para a gente o que a gente não sabe, a gente nunca viu. Pois é, hoje em dia não. Olha, preste atenção que você entrou na nova fase da sua vida. Você é não o principal responsável, mas é corresponsável por orientação agora de uma próxima geração com os seus netinhos que estão vindo. Preste atenção. Hoje em dia, pastor César, se uma criança escrever casa com Z, o professor não corrige. Não pode falar que é com S. Não pode falar que é errado. Não pode falar que é errado. Você está entendendo? Porque aquele saber vem naturalmente. O que é a consequência disso? Pessoas analfabetas. E o analfabetismo, ele destrói, inclusive, o QI. A média de QI hoje da população. É óbvio, né? É óbvio porque não é a linguagem que forma o pensamento. Se você não pensa de maneira adequada, é porque você não tem estrutura linguística para elaborar o pensamento. Coisa simples, pastor César. Se a esquerda lhe diz que você não pode definir nem o que é uma mulher, você não vai definir conceitos profundos de ontologia, de metafísica, de democracia. Se a esquerda não sabe nem o que é uma mulher, como é que vai dizer que sabe o que é democracia? Se você não tem o arcabouço linguístico necessário, você não pode articular o pensamento de forma adequada. É por isso eu estou falando que a maior universidade do Brasil é um fiasco em vista das universidades no mundo. Universidades da Zâmbia, por exemplo, nada contra. Estou dizendo assim, países extremamente subdesenvolvidos têm universidades muito melhores, mais bem colocados do que o Brasil, né? Então, Tasso, você visualiza, porque nós tivemos agora 4 anos de governo de direita. Eu já sabia que não ia, porque os funcionários são funcionários do governo, estão lá estruturalmente, enquanto que o presidente ou o governador, por máximo de direita que ele fosse e tal, mas ele está de passagem. Então, é muito difícil você... É uma estrutura muito poderosa e o sistema brasileiro, ele não é... A gente fala que o nosso governo é presidencialista, mas, na verdade, no frigir dos ovos, ele é parlamentarista, porque o presidente não faz lei, quem faz é o parlamento, não sei o quê. Então, o que você visualiza para frente, cara, sobre isso? A defesa da direita deve ser uma defesa da diversidade. Eu sempre digo isso. Nós temos que defender a pluralidade, inclusive a pluralidade educacional.
Isso com base, se você quiser, por exemplo, no inciso 5º do artigo 1º da Constituição da República, que diz que um dos fundamentos da República é o pluralismo político. E nós podemos argumentar que a contraparte educacional do pluralismo político, que é um dos fundamentos da República, é o pluralismo educacional. Se nós tivéssemos pluralismo educacional, grande parte desse problema seria solucionado. O que é pluralismo educacional? O MEC deixar de interferir nas escolas, de atrapalhar as escolas. Deixa as pessoas criarem escolas da forma que quiserem. Quem quiser abrir aqui uma escola satânica, Diabinho Feliz, pode abrir. Não tem problema nenhum. Os pais que quiserem botar seus filhos na escola Diabinho Feliz, fica à vontade. Mas do outro lado tem que ter também a possibilidade de nós criarmos uma escola genuinamente cristã, devocional, em que haja oração, em que haja o entendimento. E os pais que quiserem colocar os colocam lá, mas isso, que haja o entendimento principalmente que a base da mais bela, mais próspera, mais importante civilização já construída na história da humanidade, que a civilização ocidental é uma base judaico-cristã. Quem quiser abrir sua escola muçulmana, seja lá o que for, acontece. Então, a saída para isso é o pluralismo político. Se você quer falar sobre política... E o Brasil tem preparo para isso no sentido da laicidade, né? Porque, em tese, o Brasil era para ter essa abertura. E deve fazer isso por ser laico. O fato do Brasil ser um país laico é um pressuposto lógico de ele dever possibilitar a expressão plural da educação. Porque se ele não fosse laico, ele teria de interferir na religião. Como já foi antes, né? Já porque foi. O Brasil, antes, na outra Constituição, era católico, não sei o quê. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tinha cartas escritas à princesa da Saxônia dizendo que qualquer pessoa deveria ser livre, exatamente o que eu estou dizendo, para ensinar com base em qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então, o que nós defendemos é a diversidade. E cabe aos pais decidir o que é o melhor para o seu filho, não ao Estado, como o comunismo quer. O comunismo diz que os filhos pertencem ao Estado e não aos pais. Agora, me permita, só para fechar a questão do ponto de vista político, como é que politicamente isso terá uma possibilidade maior de transcorrer? Pelo fortalecimento do municipalismo. É isso que nós precisamos no Brasil, municipalismo forte. Eu entendo, mas, por exemplo, eu não sei se eu já te falei, talvez já, não sei, a gente é amigo pessoal, talvez a gente tenha falado, mas o nosso grupo aqui de empresa já teve uma escola, um colégio particular, que ia de maternal até 2º grau. Então eu era dono de uma escola. E não era uma escola particular, não era muito pequenininha, tinha lá algumas centenas de alunos. Eu não lembro agora, 500, 600 alunos. Não é pequeno. Beleza. Eu abri mão da escola, vendi. Por quê? Porque quem decide o que vai ser ensinado é a delegacia de ensino. É a delegacia de ensino. Ou seja, eu entro com o meu princípio cristão e tal. No começo, naquela época, estava no começo desse negócio de educação por princípio, não sei o que, você deve conhecer. Beleza. Fui lá, trouxe as apostilas, falou, é isso aqui, tal, ciência, isso aqui, matemática, não sei o que lá. Aí a delegacia disse, não aprova. Ou você tem que escolher o Pitágoras, você tem que escolher o ângulo, você tem que escolher o não sei o que lá. Você tem obrigatoriamente que aderir a um sistema de ensino pronto, aprovado pela delegacia de ensino, que é a secretária de ensino da escola, da cidade. Ou seja, você tem pouco espaço para se movimentar, sem levar em conta que nós tínhamos, eu não lembro agora, 30 e poucos professores contratados, SLT, que fazem parte do sistema geral de ensino. Quer dizer, eles estão ali, mas eles são predominantemente esquerdistas, não sei o que lá, tudo mais. Aí eu sou o dono do colégio. Aí eu não tenho força legal para isso, a menos que eu tenha lá meia dúzia de professores que não são adeptos desse sistema. Aí eu falo, não, esses professores então eu posso confiar. Quer dizer, aí eu estou montando uma escola, eu tenho uma escola, um colégio, o cara me paga uma mensalidade que era cara, não sei o que, era um colégio top. Aí, para deseducar as crianças, eu falo, não quero fazer parte disso. E não é isso exatamente que eu estou falando? Você tem que enfraquecer o poder central, tornar o poder periférico. Eu falei do pluralismo político e qualquer regulamentação que houver ser exclusiva do município. Então, mas como que faz isso? Porque a delegacia de ensino, que é esse o poder Sim. maior. Mas esse poder maior obedece às diretrizes do MEC, que obedece às diretrizes da Unesco. Então, você tem uma independência total por meio do pluralismo
educacional como decorrência do pluralismo político que encontra guarida constitucional no artigo 1º, no inciso 5º. Esse é o primeiro ponto. E qualquer regulamentação vem do município. Por que eu digo do município? Porque se sua escola aqui estiver nesse município, eu não sei qual era o município que a sua escola fazia parte, ou era São Paulo ou era outro. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, se esse interior de São Paulo tem uma regulamentação comunista que está atrapalhando sua escola e você não consegue ter uma escola absolutamente livre, você vai montar sua escola lá em Santa Catarina, lá no interior do Paraná, onde você tem, ou então, ou em Roraima, ou seja, lá onde for, puder. onde você tiver um município direitrista, um município conservador. Então, as pessoas serão livres para se estruturarem politicamente no município. Você fala porque é o que vem da Unesco, que vem do MEC, não sei o que lá, meio que não chega com aquela força naquele município. Não, essa sua alusão à delegacia de ensino é um cão de guarda. Não pensa nada, não pode fazer nada original, tem que seguir diretrizes que são feitas pelo MEC. O MEC que quem regula no município é a delegacia, entendeu? Sim. Então, o primeiro contato que você tem é com a delegacia, que sobe para o governo. Que obedece diretrizes é uma cadeia, exatamente. Da cadeia. Então, você tiver independência, nós vamos eleger agora vereadores. Entendi. Os vereadores vão estabelecer as diretrizes mínimas educacionais. Então, se essa cidade aqui ela é esquerdista, fica quem quer, meu querido. Mas o Brasil, que tem a maior parte... Porque o Brasil é conservador. Se você analisar a maior parte da população, a população é conservadora. Se a pessoa for trabalhadora, ela é conservadora. Exato. Aí você tem esse grande número de conservadores, mas que na hora de votar, eles não pensam, parece que no legislativo. Então, na minha opinião, é mais importante elegermos, e agora temos uma eleição para deputados e senadores, elegermos os deputados e senadores, aqueles que vão fazer as leis, conservadores, do que o presidente e os governadores. Entende? Não é que um ou outro. Eu gostaria de eleger presidente, governadores e prefeitos executivos, né? De direita ou conservadores, não sei o quê. Tudo bem. Mas, para mim, é mais importante o legislativo do que... Por exemplo, você tem agora o que está acontecendo lá no STF e alguns ministros da Suprema Corte envolvidos em escândalos. Ok. Aí você tem o presidente do Senado, que é quem pode abrir um processo de impeachment contra um magistrado, e ele diz assim: vocês podem pautar quantas vezes você quiser, eu não vou colocar em pauta, eu não vou abrir. Ou seja, o nosso problema é o legislativo, cara. Entendeu? Então, eu não vejo uma preocupação legítima de pastores. Eu vejo pastores que viraram bolsonaristas ou lulistas, não sei o que lá, mas sempre olhando para o executivo. Quando, na verdade, o legislativo, na minha opinião, se eu estiver errado, me corrija, é muito importante, mas é extremamente importante, porque se nós tivéssemos um legislativo no Senado preocupados com a honra, com a dignidade do Brasil, nós já teríamos alguns impeachments de magistrados acontecendo no Brasil. Já teria acontecido. Nesse sentido, eu concordo com o que você falou, só faço duas observações. A primeira é que o grande poder que está no Executivo Federal é, hoje em dia, a possibilidade de nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o Executivo nomeia, passa pela aprovação do Senado, mas é pro forma. Assim, basicamente. Então, isso é o grande poder. Nós precisamos de um judiciário que, de fato, se circunscreva às suas atribuições. Não haja uma hipertrofia de um poder. Isso é muito grave. Nós temos, por exemplo, hoje magistrados que estão na maior cadeira do julgamento de juiz do Brasil, que nem eram juízes. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro no meu posicionamento, você fez uma menção en passant, rapidamente, a questão, nós temos pastores lulistas, temos pastores bolsonaristas. Existem. Existem, mas não se trata disso que eu estou falando. Eu não estou reduzindo a questão a um elemento meramente eleitoral, político-partidário. Essa, inclusive, é uma estratégia da esquerda. Sim, é que eu estou fazendo uma análise pontual no tempo que estamos aqui. Não, né? Eu só quero deixar claro para a audiência.
para que eles entendam que o fato do pastor se posicionar politicamente é porque tem elementos na política que são claramente escriturais. Por exemplo, o crente não é a favor do aborto em nenhuma circunstância. O crente não é a favor da liberação das drogas. O crente não é a favor da ampliação da ideologia de gênero. Então, assim, eu quero deixar bastante claro isso, porque eu sempre sofro essa tentativa da esquerda de diminuir a discussão, que na realidade é sublime, profunda, é importantíssima para o elemento meramente político-partidário. Como se nós nos posicionássemos politicamente porque estamos a favor de um candidato ou outro. Não, nós nos posicionamos politicamente porque cabe a nós, enquanto Igreja do Senhor, nós defendermos a vida, defendemos a família, defendemos a igreja. Tem uma pessoa que está colocando aqui no chat, o Tasso, ela diz o seguinte, ó, sou professora e recebi uma pressão terrível para defender a pedagogia do oprimido, conforme você tinha falado. Não aceitei, sofri muito. Hoje não estou trabalhando na área, porque não sei como lidar ainda com tanta perseguição. Olha que interessante. Isso acontece demais. Eu recebo um sem número de mensagens como essas. Conclamo a nossa audiência a orar por essa professora. É uma verdadeira pressão. E veja bem, viu, pastor? Se você tiver em uma escola em que uma das classes tem um nível de literácia, de habilidade de leitura muito maior do que todas as demais classes, você pode ter certeza que aquela professora está usando um método fônico, não está usando essa ideia de oprimido, de tudo ser reduzido a uma questão de opressor e oprimido, ensinando às crianças coisas horríveis, como, por exemplo, que o negro é vítima, o nordestino é vítima, a mulher é vítima, ensinando às crianças a vitimização, quando elas devem ser forçadas ou forjadas numa perspectiva de que a vida é dura para todo mundo. A vida é dura para todo mundo. Eu estou cansado, estou com a boca mole de dizer, lá na minha região do Alto Sertão, lá na Tromba do Elefante, você pode ir lá, que você vai ver pessoas loiras, dos olhos azuis, ou então mesmo nem no Alto Sertão, já no Médio Sertão, na região do Seridó, você vai ver um sem número de pessoas loiras, dos olhos azuis, passando fome, passando necessidade. No Brasil isso não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. Tem aqui mais pessoas falando, ó, o meu enteado, o Luciano, o meu enteado se formou na UFRJ. Se tornou de esquerda, não gosta que fale de homossexualismo, foi pro show da Lady Gaga e disse que aquilo tudo é arte. E era criado na igreja e batizado. Quer dizer, é aquilo que eu falei, né? A desconstrução da fé a partir do ambiente que era para ser intelectual. O ambiente é anticristão. Meu próximo livro vai se chamar As Bases Satânicas do Comunismo. Porque o comunismo ele não é ateísta unicamente. Marx ele tinha raiva de Deus. É isso que está nas poesias de Marx, basta que você as leia. Tem aqui mais, ó. O Carlos está dizendo o seguinte: a tia da minha esposa dava aula para a 5ª série e me contava que tinha alunos que não tinham condições de fazer um ditado na casa de 10 palavras, 6 eram erradas. É desse jeito. E qualquer criança normal, ensinada pelo método fônico, deve ser capaz de ler 60 palavras por minuto. Criança normal. Estou dizendo criança que tem habilidades intelectuais acima. Não, normal. 60 palavras por minuto ela tem que ser capaz. Eu viajei aqui lembrando da minha época do colégio, esses 40 e tantos anos atrás, que do nada a professora falava assim, ó, ditado. Ela ia lá escrever na lousa, ditado. Pois é. E aí ela vai lendo e a gente vai escrevendo o que ela está lendo, depois ela vai corrigir, olhar no que ela ditou, que a gente está errado, e tal. E tinha uma bicha dessa aqui, só que da tampa vermelha. É isso aí. A caneta vermelha. Fazia, né, hoje em dia, tinha um X assim, olha, hoje em dia está até proibido o uso de caneta vermelha. É sério? Sério? O professor não corrige. Não corrige. Quer dizer, olha, então... César, eu digo uma coisa a mais, viu, que é muito importante que as pessoas saibam. Esse é um processo de descristianização do Ocidente. E o que acontece no Brasil em 10 anos só conseguiram fazer em outros lugares em 50. O Brasil é um laboratório impressionante de desconstrução. Você pense como era a realidade há 10 anos. Depois coloque mais 10 anos. A ideia de que um homem pode ser uma mulher é uma ideia que era uma verdadeira absurdidade poucos anos atrás. As pessoas eram tratadas cientificamente pelo consenso mundial. Veja bem, era um caso de psiquiatria. O cara quer se vestir de mulher, ser travesti, sei lá. Ok, direito dele. Mas querer
que o médico, o professor, olhe para ele e fale assim, não, ele e uma mulher é a mesma coisa. É demais. E o Brasil realmente conseguiu isso. Você querer pode, o que não pode é você ser. Porque existe um impeditivo, que não sou eu. Eu não sou impeditivo para o homem não se transformar em uma mulher. O impeditivo para isso é chamado realidade. A realidade importa, meu querido. E você dá a uma pessoa uma expectativa que não pode ser realizada é uma crueldade. Você promete algo que não pode ser entregue. As cirurgias de amputação peniana, que são chamadas de ressignificação de gênero, promovem um grau inimaginável de tentativa de suicídio, porque a pessoa descobre que, apesar daquilo tudo, cirurgia de amputação peniana, hormônios cruzados, bloqueadores hormonais, ela não consegue ser aquilo que ela acha que é. É uma perversidade. É como, César, chegar uma pessoa aqui, magríssima, só o couro e o osso, com anorexia. Você sabe o que é anorexia? Sim. Anorexia é aquela condição de falta de autopercepção que ela se vê como obesa, sendo magríssima. Já pensou, chega uma pessoa magríssima aqui, tivesse um médico aqui, a pessoa chega, olha, eu tenho obesidade mórbida, e o conselho do médico, o tratamento do médico para aquela pessoa fosse lipoaspiração? Fazer lipoaspiração numa pessoa magríssima que se auto-identifica como extremamente obesa é uma crueldade. Então, o que eu falo aqui não é contra a pessoa que acha, é a favor da pessoa que acha. Ela deve ser cuidada, deve ser amada, deve ser tratada, deve ser acompanhada, porque ela está querendo uma coisa que não é possível de ser entregue, porque há um impeditivo que não é político, não é ideológico, não é religioso, é a realidade. A realidade importa. O que a esquerda faz é desconsiderar a realidade com o domínio unicamente da linguagem, e o âmbito do controle da linguagem descola da realidade, e o que vale é o que está naquele âmbito linguístico, por maior absurdidade que seja, com vários absurdos. Quer ver um absurdo que todo mundo acha que é? Dizer que a maioria da população brasileira é negra. Todo mundo acha que é. Vá para qualquer lugar, meu querido. Mas é que hoje em dia você é branco, mas se você falar que você é negro, você tem que ser recebido como negro, né? Sim, mas o que eu estou dizendo é que a realidade importa. A realidade, se todo mundo, se nós dissermos que metade da população brasileira é japonesa, não é. Porque se eu sair à rua, eu não vejo a maioria descendente de japonês. Isso entende? Se eu disser que a maioria da população é indiana, não é. Porque se eu sair aqui em São Paulo, ou em Roraima, ou em Rondônia, ou no Sertão, ou lá na fronteira com a Colômbia e o Peru, lá em Tabatinga, depois da Floresta Amazônica, ou aqui em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, onde eu vou, eu olho para o povo e vejo o povo misturado. Aqui é tudo misturado. Então assim, o povo não está mais buscando a realidade. Em alguns lugares tem a maioria de negros no Brasil, mas é raro. Onde, meu querido, é raríssimo. Você pega algumas cidades, é isso aí. Isso é raríssimo. Mas é uma mistura, né? Uma mistura. O Brasil é uma mistura. Então, a maioria é de mixigenados, mestiços. E o que é que o IBGE faz? Tira o nome mestiço, bota que nome? Pardo. Quando convém, o mestiço é considerado como negro. Eu, no meu registro, sou pardo. Então, pronto. Se perguntar, pastor César, qual é a quantidade de negros no sistema carcerário... É que o pardo faz parte, então, para eles. Quando convém. Se você for somar o número de negros no sistema carcerário brasileiro, somam-se negros e pardos. E diz que 80 e não sei quantos por cento. Agora, se você perguntar quantos negros há, por exemplo, na alta administração federal, separam-se os pardos, somam-se só os 8% de negros que há no Brasil. Peraí, como é que... Interessante, isso é verdade. Você não sabia disso? Pois eu não sabia, não estava fazendo essa conta. Aqui é o livro, ó. Quer dizer, quando vai falar assim... A batalha pela verdade, pelo domínio da... Quantos negros estão numa posição de executivos nas empresas? Que ela tira-se os pardos, porque pardo não é negro aí nesse momento. Isso. Mas quando é para vitimizar, quando é para tal, aí pardos e negros se somam. Somam. O STF mesmo tem vários negros pelo critério dos pardos. Dino é mais escuro que nós dois aqui. Esse que vai entrar agora tem a tez, a pele bastante escura. Marques pode ser considerado, pelo critério que se utiliza de pardos e negros, com vários pardos. Que você pode somar ou não. O que é que deve ser feito ali? Mestiço. Quando é que isso veio para o Brasil? Graças a um dos maiores intelectuais da esquerda, que exerceu uma influência poderosíssima, e pouca gente está falando dele. O senhor respeitável, o senhor Fernando Henrique Cardoso. Seguindo as diretrizes de Florestan Fernandes, estabeleceu essa lógica de pardos para se somarem
Fernando Henrique é um grande estrategista. O que Fernando Henrique fez do ponto de vista intelectual e fez com maestria, com elegância, para a esquerda, né? O esquerdista, comunista. Exatamente, porque naquela época, inclusive, as pessoas achavam que PSDB e tal era de direita e não é, né? Era um centro-esquerda. E no Brasil, e não resta lembrar, né? O governo atual é exercido em grande parte pela elite paulistana, né? O vice-presidente é Geraldo Alckmin. Bom, vamos lá. Infelizmente o tempo aqui é curto, Tasso. Sei. Batalha pela Verdade, como é que vai chamar seu próximo livro? O outro ainda vai sair, então, né? Já está escrito, chama As Bases Satânicas do Comunismo. Sabe por quê, César? Porque assim, eu não tenho interesse de agredir ninguém pessoalmente, mas meu trabalho é dar clareza às ideologias que existem. E eu vou simplesmente demonstrar nesse livro, como eu já fiz, já está na edição, demonstrar que as bases do comunismo têm índole satânica, a começar pelas poesias de Marx. As poesias de Marx são poesias satânicas. Então, sabe qual é um lema dos comunismos? É assim: um espectro ronda o Ocidente. Então, são passagens que as pessoas desconsideram. Agora, esse livro aí ele é importantíssimo, principalmente para aqueles que querem resguardar as pessoas do ataque. Esse livro está disponível na livrarialicurgo.com.br. Livraria Licurgo com LY, tá, gente? livrarialicurgo.com.br. Você pode comprar esse livro lá. Legal. Tasso, vai ficar no Brasil até quando? Eu vou ficar no Brasil até começo de maio. Depois nós temos uma agenda, nós voltamos para casa e tem um trabalho muito sério que eu estou fazendo. Amigo, você tantas vezes me pediu e eu estou de fato colocando para frente isso. Nós estamos com um projeto muito interessante na Licurgo Academy, que é a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. César, serão 580 aulas, já estão todas estruturadas. São 58 módulos de 10 aulas cada módulo. Então eu vou dedicar a produção desse material agora. Já tem várias aulas planejadas, inclusive a licurgoacademy.com já está disponível. Então, licurgoacademy.com. Licurgo com LY, academy.com. O Academy é com Y no final? É com Y no final. Também. Se você entrar lá, você já tem aulas de... várias aulas, como de apologética cristã, tem aulas sobre casamento, tem até um curso de hebraico, tem outras situações lá na Licurgo Academy, e esse projeto já vai ser liberado no próximo mês. Então, no próximo mês nós começaremos com... É por assinatura? É por assinatura. E a ideia é a seguinte: todas as estruturas, todas as aulas serão o seguinte, César: a pessoa quando vai lá, ela vai entender como a Bíblia conta uma só história. Sim. Porque muitos conhecem as histórias da Bíblia, mas não sabem como interconectá-las. Então nós iremos entender como a história da Bíblia conta uma só história, começando com um casal no jardim, terminando com uma multidão em uma grande cidade. Nós iremos ver também como cada passagem da Bíblia aponta para Jesus Cristo. Nós até fizemos um programa muito bem sucedido aqui, não foi? Sobre como olhar para as Escrituras pela lente interpretativa que é Jesus de Nazaré, a lente hermenêutica que é Jesus de Nazaré. E também iremos ver, cada uma das 580 aulas irá propor um desafio prático para você colocar em prática, para que você cresça com base nasquelas orientações e princípios que estão naquele tema estudado na aula. Então, já entra aí, a Licurgo Academy. Vou pedir para deixar o link aí também na descrição do vídeo, se você puder, Cláudio, deixa na descrição do vídeo. E no meu Instagram também tem um link para tudo isso, para quem quiser. Isso, o seu Instagram, qual que é? Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Inclusive no Instagram nós colocamos muitos e muitos vídeos e material que são correlacionados à defesa que eu fiz enfática aí nesse livro, A Batalha pela Verdade. Super vale a pena. Tassos, obrigado. O maior apologista brasileiro, porque tem quase 2 metros de altura, passou. Eu era um dos maiores, aí o Tassos chegou e agora me passou. E torcedor, fala aí do seu time, por favor, Tasso, não ganha mais torcedores aí. Eu senti algum ar na sua pergunta, assim, mas eu vou falar... Uma pequena... Mas assim, irmãos, eu inclusive faço o pedido a você que está me ouvindo nesse momento. Se você não está torcendo por nenhum time, você pode se juntar a mim para ser torcedor do Centenário Pauferrense. É mais conhecido pelo apelido, que é o Carcará do Oeste. O Carcará do Oeste, não é?
Pra você ter uma ideia... Tem pouquíssimos torcedores, mas estamos aí na luta, né? Não, só no seu estúdio aqui caberiam umas 3 ou 4 torcidas do Carcará. Só no seu estúdio aqui. Olha que o seu estúdio né, não é dos menores, né, caberiam uns 3 ou 4. Centenário Palferrense, maravilha. Ô, Tassos, obrigado, cara. Muito bom. Sempre que estiver em São Paulo, o seu point aqui, cara. Você é sócio aqui do programa. Eu que agradeço. Sou muito feliz com o que você tem feito, né? E não é... A perseverança, né, César, é uma moeda muito importante. Não é fazer uma vez ou outra, mas é fazer... Manter sempre. A mesma coisa para o Senhor por anos, décadas. Isso aí. Isso tem um impacto Cara, muito grande. quando foi a primeira vez que você veio no programa, Tassos? Rapaz, foi numa mesa redonda. Sim, mas que ano foi, cara? Não faz muito tempo isso aí. Você se lembra uma mesinha redonda que você tinha? Eu acho que você transmitia para Campinas, né? Eu fazia do meu estúdio aqui, mas para a Rádio de Campinas. Mas você não tinha nem barba. Vamos lá. Faz muitos anos. Uns 15 anos? Ou mais. Esse programa tem só o áudio no meu canal do YouTube. É verdade, porque não tinha câmera, né? Era só o áudio, era pro rádio. Você se lembra um rapaz que fazia muitas perguntas? Ele faleceu. Foi. Era o Fábio. Fábio, você se lembra? Lembro. Ele fazia... Ele fez umas perguntas muito boas. De ateu, né? Foi. E aquele programa foi bom. Deu uma visibilidade muito importante ao meu ministério na época, porque... E não tinha... imagem, era só a voz. Só áudio. Graças, em grande parte, às perguntas que esse Fábio fez. Que foram perguntas muito bem feitas e elaboradas e que colocava a questão numa situação. Esse Fábio, ele se converteu no leito de morte, cara. Ele era cristão, aí ele se afastou nessas ideologias, se tornou ateu, militante ali e tal. Ele falava agnóstico, mas pela conversa não era. E aí depois eu não sabia que ele tinha falecido, ele tinha sido aluno da FTB. Aí, e nessa situação de ateísmo, e aí a esposa dele, pelo canal dele, acho que na época do Facebook, não existia Instagram nessa época, não existia Instagram. Aí ela me chamou pelo Facebook falando que ele tinha falecido, falou, puxa, eu não sabia, tal, não sei o quê. E ela falou que na semana que ele faleceu, ele se reconciliou com Cristo. E outra coisa, se me permite aí um minutinho, eu acho que quem nos uniu assim na amizade foi o Elias, não foi? Foi o Elias, porque você foi na livraria dele e falou assim, ô César, tem um cara aqui, o nome dele é esquisito. Mano, esse cara, leva ele no seu programa, não sei o que e tal. Foi o Elias que marcou. Vamos mandar aqui um abraço pro pastor Elias Soares de Moraes, é isso aí. Bom, Tassos, obrigado. Sigam lá, Tassos Licurgo no Instagram. Vai lá, Licurgo Academy aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar. Eu agradeço ao Tassos, um abraço para Camila e toda a família. Deus abençoe. Estou ficando por aqui. Logo mais às 14 horas, um bom e velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.